era simplesmente uma alma disfarçada. E a situação estava totalmente agravante, estava entrando e tentando permear o seio da igreja. Foi uma das finalidades do apóstolo João escrever esta epístola, para animar a fé dos irmãos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também combater as heresias que estavam tentando permear a igreja de sua época. Agora nós vimos aqui uma coisa importante. Esta epístola de João é dividida em 3 partes. A primeira parte diz: Deus é luz. A segunda parte: Deus é amor. A terceira parte: Deus é a vida. Vamos ver. Deus é luz. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando se fala Deus é amor, segunda parte, ainda primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a segunda parte. A terceira parte: Deus é a vida. Vejamos só, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: O testemunho de Deus que deu a respeito do seu Filho é este: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, os versículos que nós acabamos de ler, versículos 7 e 8, João ele demonstra 3 testemunhas nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Logicamente surge uma pergunta: qual era a finalidade do apóstolo João? Tentar mostrar 3 pessoas nos céus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, logicamente, na sua época, os heréticos estavam tentando mostrar que eles estavam com a verdade, não acreditando que Cristo havia vindo em carne, porque eles acreditavam muito pelo fato de 2 ou 3 testemunhas. Isso seria verdade, afirmar uma mentira. João ele defende o que estava registrado na lei, conforme Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 15, quando diz que uma palavra dita por 2 ou 3 testemunhas, ela resolveria qualquer negócio. Então ele fala, João fala, se 2 ou 3 testemunhas na terra resolvem qualquer negócio, aí ele pega e coloca que no céu também tem 3 que dão testemunhos: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 concordam e deram testemunho a respeito do Filho. Agora, uma coisa impressionante: a unidade do Pai com o Filho, a unidade do Filho com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho do Filho. Vejamos, João Evangelho, capítulo 15, versículo 26, disse Jesus: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, que eu vos hei de enviar da parte do Pai, ele dará testemunho a meu respeito. Ainda em João Evangelho, capítulo de número 16, versículo 13, está escrito: disse outra vez Jesus: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não vai falar do que lhe é próprio, ele vai ouvir, e de tudo quanto ouvir, ele vai falar e vai anunciar o que haverá de vir. Agora, o quão importante desse assunto é que não é somente o Espírito Santo que dá testemunho do Filho, o Filho também dá testemunho do Pai. Vejamos, João Evangelho, capítulo 10, versículo 30, disse Jesus: eu e o Pai somos um. Ali está uma afirmação da unidade do Filho com o Pai e do Pai com o Filho. Vejamos, o Espírito Santo deu testemunho a respeito do Filho, o Filho deu testemunho a respeito do Pai. Agora vamos ver o Pai dando testemunho a respeito do Filho. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, está escrito que Cristo, havendo saído da água, eis que de repente os céus se abriram, e quando o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele, e quando veio sobre ele, a voz de Deus Pai bradou da seguinte forma: veja aí o meu Filho amado, em que minha alma se alegra.
o Pai está dando testemunho a respeito do Filho. Vejamos agora o Pai dando testemunho a respeito do Espírito Santo. Joel, capítulo de número 2, versículo 28, está escrito: disse Deus, e há de ser, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Veja a unidade do Pai para com o Filho, do Filho para com o Espírito Santo, do Espírito Santo para com o Filho e do Filho para com o Pai. Uma unidade tremenda. Agora, o que vimos mais aqui? Vimos toda essa unidade, e a Bíblia ainda é enfática em dizer que os três concordam. O Espírito dando testemunho do Filho, o Filho dando testemunho do Pai, o Pai dando testemunho do Filho e dando testemunho do Espírito Santo. Esta é a primeira parte que João fala. O Espírito, no versículo 8. A água é a segunda coisa que ele tenta mencionar. Que água é essa? No campo teológico, esta água que João refere no versículo 8 do capítulo 5 desta primeira epístola que ele escreve. Esta água no campo teológico é muito amplo, tem muito significado, mas eu quero usar o termo bem simples e bíblico. Esta água que João refere não é outra água senão a água do batismo que Cristo foi batizado, conforme registra ainda em João Evangelho capítulo 1, versículos 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E Cristo, sendo batizado, executou